Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Deilson Silva para o nosso webinar de ArcGIS para mineração. O Victor está aqui com a gente também. Ele fará a apresentação junto comigo, né? Melhor, na verdade, ele fará a apresentação, porque ele é o especialista em mineração. Eu vou fazer o possível para mostrar para vocês todo o conteúdo que a gente, como imagem, quer fazer com que o público enxergue, né, que a plataforma ArcGIS tem um grande valor para o mercado de mineração e a imagem está preparada para servir a plataforma para todo o mercado. É muito bom saber que as pessoas receberam as nossas solicitações, receberam os e-mails referentes aos convites. Nós tivemos mais de 500 inscrições, né? Então isso foi muito importante para a gente descobrir que o mercado de mineração ele está utilizando a inteligência geográfica em seu contexto, né? Então isso é muito importante para nós. É importante porque nós estamos cada vez mais voltados a usar a geografia para resolver problemas de negócio. Hoje pela manhã eu estava vendo o Bom Dia Brasil e vi que um dos apresentadores mostrou um mapa de risco do mundo inteiro, né? Então ele mostrou um mosaico de imagens satélites do mundo inteiro, alguns mapas temáticos relacionados a esse tema de risco. Então, o uso da inteligência geográfica ele está em todo lugar. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. Nesse webinar, a gente vai ter duração de uma hora. Gostaria que vocês interagissem de duas formas. Só um minuto, por favor. Ok, melhorou agora. Nós queremos que vocês participassem com perguntas, por favor. Vão até o quadro Questions e faça a pergunta, nós responderemos assim que possível. Participe de todas as enquetes, porque a enquete é uma forma da gente poder melhorar o próximo contato com vocês, quer seja através de outro webinar ou uma visita à sua empresa ou os nossos eventos. Então, por favor, participe das nossas enquetes. E ao final desse webinar, nós teremos a pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que você preencha também para que a gente melhore, para que a gente consiga falar a linguagem do mercado. E por falar em enquete, a gente vai fazer a nossa primeira enquete, porque nós tivemos várias inscrições, mas nós sabemos que muitas pessoas assistem ao webinar em uma sala, em um auditório e tudo mais. Tá? Nós queremos saber agora quantas pessoas estão assistindo ao webinar com vocês. Tá? A ideia é que a gente entenda como a visão do mercado relacionada à mineração está conectada à imagem e conectada à Esri também. A gente já está com mais de 50% da votação. Tá? E assim, agora vou dar mais 15 segundos, por favor. Muito legal, a gente está já a quase 80% da votação. E isso ajuda a gente a melhorar a nossa infraestrutura também. Cada vez mais nós investimos, além do conhecimento técnico e da plataforma, a gente investe em infraestrutura para que o webinar seja satisfatório para todos nós. Legal, vou fechar a nossa votação, a gente já está quase a 100%, e vou compartilhar com vocês. Legal, então nós temos 76%, que é a grande maioria, que estão assistindo sozinhos. Né? E tem alguns grupos que estão assistindo com mais de 2 pessoas. Bem legal. Obrigado pela resposta, pessoal. Continuando na nossa apresentação, quando a gente fala de mineração em si, é importante dizer que existem várias ferramentas utilizadas na área de mineração. Né? E essas ferramentas, muitas vezes, elas nos remetem a trabalhar isoladamente, trabalhar sem conhecer a geografia. Tá? Mas todas as atividades que têm alguma relação com mineração têm relação também com geografia. A caderneta de campo que o geólogo leva, que ele faz as suas descrições das amostras, do que ele faz no campo, ele está fazendo em algum lugar e obtendo dados de algum lugar também. Então, essas ferramentas elas são bem comuns e vocês usam
essas ferramentas. O que é importante é que tudo que é feito com foco em geografia. E o nosso mundo, ele não é muito diferente disso. Então, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente quando a gente conhece inteligência geográfica. Então, ao invés de ter uma imagem, simplesmente, nós temos um contexto geográfico, né? Então, o nosso mundo, ele é feito de análise de revegetação, logística, dados de patrimônio, resíduos, entre outros tipos de ferramentas e áreas que utilizam a inteligência geográfica para melhorar o mundo, né? E além disso tudo, tem os cidadãos. É muito importante para qualquer área, né? Nós vemos como o cidadão é beneficiado, né? A gente já fez muitas visitas a vários lugares do Brasil, onde a gente vê como as empresas de mineração elas conseguem fazer o mundo melhorar, tá? Além de explorando os minérios necessários, mas também fazendo a revegetação, ou fazendo com que áreas que eram de risco se tornem áreas próprias para que as pessoas possam morar também. Então é importante que a gente sempre movimenta de alguma forma a geografia e movimenta as pessoas também. E o nosso meio ambiente, ele de alguma forma, ele é beneficiado, tá? Então a intenção de entender o mundo e entender a geografia é fazer com que o mundo seja melhor para todos. E quando a gente fala de geografia, a gente fala da utilização da tecnologia com a geografia para mineração e para outras áreas também. Então, quando a gente hoje comenta sobre WebGIS, nuvem, serviços web, entre outros, o que a gente está dizendo é que a geografia ela pode chegar no seu smartphone, pode chegar no tablet, pode chegar no desktop, na web, em vários lugares. É importante que nós tenhamos a visão de resolver problemas e criar soluções focadas em nosso negócio, mas tendo em vista a geografia, porque ela é o bem comum. Tá? Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente pensa em utilizar o conteúdo, utilizar o conhecimento de negócio, utilizar a tecnologia em prol e benefício da nossa indústria e também das pessoas. Então, a gente vai começar a primeira demonstração. Essa demonstração ela é bem interessante porque ela foca em pesquisa e direito minerário. Tá? O Victor vai fazer essa demonstração para a gente, e esse é um cenário que a gente gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque além de ter sido estudado, né, o Victor viveu isso em outras empresas que já trabalhou, a gente está usando a plataforma. E esse é o objetivo desse nosso webinar, mostrar como a plataforma pode ser orientada às necessidades da mineração. Victor, vou passar para você, tá ok? Ok, Deus. Olá a todos, obrigado pela presença, me chamo Vitor Pereira e darei início aos demonstrativos do webinar Registro da Mineração. Imaginamos que eu fosse um geólogo e queira trabalhar com calcário. Eu recebi algumas informações privilegiadas que no sudeste do Tocantins existem alguns afloramentos dessa rocha. Então é onde eu estou aqui no sudeste do Tocantins, usando o meu Base Maps para me localizar. E de início, como é que eu inicio uma pesquisa minerária sem ter assim, nenhum tipo de base, de referência? Eu tenho algumas informações, sei o que eu quero trabalhar e vou dar início utilizando referências e base de dados de órgãos públicos.
No meu caso aqui o DNPM, então eu tenho aqui as poligonais de requerimentos para todo o estado do Tocantins baixados do site do DNPM, onde eu posso obter informações de quem é o proprietário do bem, qual o tipo de substância. Né? Então, a gente consegue ter algumas informações do que foi já procurado sobre, no caso, que é a minha intenção, que é o calcário. Mas a minha ideia é pesquisar dentro de áreas que estejam em disponibilidade. Então, eu fiz um filtro, que eu quero áreas do DNPM requeridas para calcário que estejam em disponibilidade. Então, eu já fiz um filtro aqui dentro do meu ArcGIS Desktop e já consegui algumas áreas que me dão essa informação, que são essas áreas que estão aparecendo para vocês agora em azul. Né? Então, eu agora quero trabalhar também com os dados da CPRM. Para que já da CPRM? Para cruzar os dados de geologia com essas áreas que previamente já foram separadas como indisponibilidade e para calcário. Eu tenho aqui, vou demonstrar para vocês, a geologia da CPRM, onde já está pré-classificada segundo alguns tipos de litologia, e será a segunda referência, a segunda base de dados gratuita que eu utilizarei no início da pesquisa. Também irei trabalhar com o modelo digital de elevação da SRTM, disponível gratuitamente, de fácil acesso. Hoje a gente tem uma informação do relevo gratuitamente, que já dá para a gente ter um panorama de como está o relevo naquele lugar, uma altitude da região, extrair curvas de nível. Então, isso é bem interessante e nos propicia também tirar algumas informações. Então, eu vou começar aqui a minha primeira pesquisa. Para isso, eu criei um modelo aqui no meu Model Builder, que vai me proporcionar uma rápida ideia do que eu pretendo fazer. Vou abrir aqui para vocês. Pronto. Eu tenho aqui um Model Builder onde eu estou usando a geologia da CPRM, os requerimentos do DNPM do Tocantins e pretendo cruzar essas duas informações para tirar umas áreas preferenciais, que aqui eu chamei de sites preferenciais. Então, eu já vou conseguir fazer uma interação entre esses dois dados. Claro que eu quero rodar em cima dessas áreas em disponibilidade a geologia da CPRM. Então, eu vou executar a ferramenta aqui. E ele vai apresentar, ao final, áreas com litologia para calcário dentro das minhas áreas em disponibilidade. Victor, Opa! posso te atrapalhar um pouco? Só um pouco, fala aí, Deus. Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu quis te interromper para fazer. O nosso amigo Antônio Henrique está perguntando qual é a resolução desse modelo digital. Em que parte do site da DBM posso baixá-lo? Depois você pode apresentar isso? Claro. Tá, então, desculpa te interromper. Obrigado. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, né? Claro que a gente não vai conseguir responder tudo durante o webinar, mas após o término, nós nos comprometemos a estar respondendo essas perguntas para vocês. Tá ok? Então, aqui o modelo já apresentou para a gente algumas áreas, né? Sites preferenciais que eu vou mostrar para vocês, tem a informação do tipo de litologia que eu estou procurando. Então, exatamente, ele selecionou dentro das minhas áreas de disponibilidade, né, interagindo com a geologia da CPRM, as litologias de calcário. Então, aqui eu já tenho o primeiro resultado, né, do que eu estou procurando e consigo interagir junto com o meu Basemap, junto com outras informações. Então, já me facilita, já é um primeiro trabalho que me facilita numa investigação mineral. Vou botar uma transparência para que vocês vejam o fundo, só mudar um pouco, eu botei exatamente a mesma. Então, aqui a gente já começa a ver que a gente tem uma
umas áreas preferenciais com base maps ao fundo. Então, aqui eu tenho algumas áreas e eu percebo que, utilizando base maps, eu consigo ver em alta resolução algumas imagens lá do Tocantins. No entanto, a minha empresa, a empresa na qual eu trabalho, que eu presto serviços, ela quer um resultado mais apurado, né, com maior detalhamento. Que seria o quê? Para eu começar uma pesquisa, para ela ser viável economicamente, eu preciso inserir mais algumas variáveis, que seja volume, né, área propícia para eu trabalhar. Então, isso vai tornando a pesquisa mais complexa, mas nem por isso eu vou deixar de usar os mesmos dados. Então, eu vou refinar a minha pesquisa utilizando mais algumas ferramentas do ArcGIS Desktop e de algumas extensões, que é o Spatial Analysis e o 3D Analysis, que vão me dar essa qualidade, esse refinamento na minha pesquisa. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui um novo modelo que foi criado, que aqui eu tenho novamente a geologia da CPRM, os requerimentos do DNPM, elevação de referência, que é mais uma categoria que eu inseri, tá? Utilizando um modelo de elevação que eu já mostrei para vocês. Irei criar um team, farei um cálculo de volume para aí sim ter umas novas áreas preferenciais, que eu chamei aqui de 2, que tem um refinamento, que tem uma busca, que tem um critério de busca mais complexo, mais completo. Tá? Só que é interessante falar para vocês que a minha ideia também, da minha empresa, a empresa que eu trabalho, é montar um modelo que seja aplicado a diferentes regiões e a outras substâncias. Então, aqui, esse mesmo modelo que eu acabei de mostrar para vocês, eu transformei em ferramenta. Uma ferramenta que eu tenho alguns parâmetros que eu posso selecionar diferentes lugares e interagir, tipo, quero localizar a água de janeiro, olhar para lá no Rio de Janeiro. Posso usar esse modelo? Pode sim, posso usar esse modelo, porém eu teria que fazer algumas correções em relação à elevação do lugar, né? Outras coisas que são da descrição pela localidade. Para esse exemplo aqui do Teams, eu tenho aqui então selecionar por exemplo, estado, Goiás, eu vou optar selecionar dentro das regionais áreas que estejam em disponibilidade, porque ela tem uma base de referência para iniciar a minha pesquisa. Eu quero ter um direcionamento. Trabalharei com curvas de nível intervalo de 40 metros. Por que de 40 metros? Por causa da resolução do MDE, o modelo digital de elevação, até mesmo foi questionado pelo nosso amigo ali há muito tempo. Então, esse modelo de elevação funciona para trabalhar com uma pequena distância de até, no mínimo, né, maior de 40 metros. Elevação de referência, aqui com cálculo numérico, calcular um volume nessa pesquisa. Então, eu sei que eu estou utilizando o próprio modelo de elevação, eu sei que é uma elevação de média, em torno de 550, 560 metros, eu vou ter uma elevação de referência. Vou usar aqui o modelo digital de elevação irei mostrar, inserir onde eu vou ficar salvo os meus dados, então eu vou salvar dentro do meu database, as caixas iniciais mais 2, tá? E aqui, a elevação que eu quero que ele comece a fazer um cálculo de área de um determinado volume. Então aqui eu tenho um filtro de volume que varia de 0,2 km a 200 milhões de metros cúbicos, ou seja, eu quero procurar áreas que estejam dentro das poligonais de disponibilidade, com geologia de calcário maior de 0,2 km cúbicos, utilizando como referência a elevação 600 metros. Então, tudo que esteja acima de 600 metros, eu faço a custo de área de me dê um resultado. Eu já vou mostrar o resultado da aplicação. Vou demonstrar aqui para vocês o resultado. Então, o resultado foi esse aqui. Então, o que ele rodou para a gente? Ele me deu alguns resultados onde, quanto mais escuro, maior o volume em quilômetros cúbicos das minhas áreas, dos meus sites preferenciais.
Então, aqui, relembrando a primeira análise, a primeira resposta, a primeira informação, me deu áreas muito maiores, principalmente essa área mais ao norte aqui, ela foi quase que totalmente preenchida, agora sobrou só um pedacinho. Então, eu vou dar um zoom aqui, porque a gente detalha um pouco mais. Então, aqui ele me deu uma resposta, né, de uma área que está, segundo a minha legenda, aqui, entre 0,2 e 1,18 km3, em cima de um relevo, né, que eu consigo já identificar que possa ser calcário. Né? Eu preciso, para confirmar essa informação, esse mapa, eu posso mandar um geólogo a campo, para que ele verifique a precisão desse modelo e até mesmo para que a gente possa mudar esse modelo. Mudar como, Vitor? Mudando o parâmetro de elevação de referência, mudando talvez o volume que eu quero trabalhar. Então, a ida ao campo nos ajuda a qualificar, a melhorar o nosso modelo. E agora, a minha intenção é demonstrar esse meu resultado para os meus gestores ou para dar continuidade dentro da empresa. Para isso, nós vamos usar o ArcGIS Online para que seja divulgado. Eu vou sair de um momento mais técnico para um momento mais de demonstração, de visualização, que seja de fácil acesso. Então, eu irei usar o ArcGIS Online. Então, eu publico aquele meu mapa, subo para o ArcGIS Online, e aqui eu subi para a organização ArcGIS Online da imagem e mineração. Ô, Victor, essa imagem e mineração é o quê? É uma nova imagem? É uma empresa? Não, é uma configuração do ArcGIS para mineração dentro da empresa imagem, dentro da imagem. Então, é uma organização que eu criei dentro do ArcGIS Online, configurado para a minha organização. Então, aqui eu tenho configurado mineração imagem, que eu subi aquelas informações, aquela minha camada de sites preferenciais 2, e aqui eu vou demonstrar para vocês, utilizando o ArcGIS Online, uma app de perfil. Eu vou abrir aqui para vocês e vamos também avaliar a eficácia do modelo que foi criado. Ele está aqui abrindo. Então, aqui a gente tem uma interação do mapa com a legenda e um perfil de elevação. Aqui eu tenho já as poligonagens da NPM, né? Os resultados, a camada que eu subi e compartilhei no ArcGIS Online. E vou utilizar aqui essa ferramenta de perfil para entender como é que foi esse resultado que eu obtive. Então, eu vou usar aqui a ferramenta de medição e vou traçar um perfil transversal aqui na minha área. Então, percebam que aonde eu passo o mouse aqui no perfil, a gente consegue acompanhar em tempo real onde que está a elevação lá no mapa. Né? Então, eu tenho o X em vermelho aqui no perfil e ele apresenta esse mesmo X, essa mesma informação lá no mapa. Então, aqui eu tenho uma informação que o meu perfil, que eu estou a 600 metros, e está condizente aqui com o início da área. Ou seja, o meu modelo está respeitando, segundo esse perfil de elevação, um parâmetro de entrada que eu dei. Eu queria que ele selecionasse áreas acima, maior ou igual a 600 metros. Então, essa área que foi selecionada, ela responde a esse parâmetro de entrada. Aqui eu consigo ver também a elevação máxima, né, que chega aqui aproximadamente 765, 766 metros, e dando continuidade para a outra vertente do morro, aqui do relevo, eu consigo também chegar a 600 metros e realmente fecha com a área que foi selecionada pelo modelo. Bom, gente, essa foi a primeira demonstração. Vamos seguir o webinar com você, Davidson. Muito legal, Pedro. Eu estava olhando aqui esses dados no ArcGIS Online, essa app de... como é que você chamou ela? De modelo digital? Não, ela é app de perfil de elevação. Pô, fantástico. É muito legal mesmo. A gente recebeu uma pergunta sobre essa organização ArcGIS para a mineração. O que é? Como bem falado pelo Victor, é uma organização criada por nós para que você, profissional da área de mineração, possa
também fazer essas demonstrações que nós estamos fazendo aqui, entre outras também. Então, o ArcGIS Online, ele é uma ferramenta onde você pode utilizar o seu conteúdo geográfico na cloud e compartilhar através de apps, como o Victor fez, o resultado que você tem. E também pode fazer edições, pode fazer geoprocessamento na cloud também, ou seja, na nuvem. Então, o ArcGIS Online é essa ferramenta que permite você fazer gestão do conteúdo geográfico na web. Tá? Então, esse ArcGIS para mineração é uma das nossas atividades aqui dentro do marketing para mineração, para transformar a forma que nós conseguimos fazer demonstração para os nossos usuários. Então, você que estiver em casa ou qualquer lugar que você estiver, você pode acessar essas demonstrações, entre outras também. Então, isso que é o ArcGIS para mineração. É um ArcGIS online da imagem, só que focado em mineração. Dando continuidade à nossa apresentação, é importante falar da plataforma. O Victor, ele mostrou uma parte da plataforma, tá? Que é a da elaboração de conteúdo, tá? E também mostrou a publicação, o compartilhamento desse conteúdo através de app. Lembrem que ele falou sobre a criação do dado, o geoprocessamento através do modelo de processos, que é o Model Builder, que está dentro do seu ArcGIS for Desktop, e ele falou também do compartilhamento dessa informação com pessoas que querem receber os resultados e querem analisar também. Então, esse é o objetivo da plataforma. Quem já utiliza a plataforma há algum tempo, lembra com certeza de Arquivio, ArcGIS. Quando nós falávamos de sistema ArcGIS, porque a gente via o ArcGIS como um sistema que poderia ser utilizado por várias organizações. Agora ele se tornou uma plataforma. Por quê? Porque ele está disponível em qualquer dispositivo, em qualquer ambiente e para qualquer pessoa. Basta que você compartilhe e dê direitos a essas pessoas de acessarem o seu conteúdo. Então, agora, a plataforma ArcGIS, como a gente pode chamar, ela é pervasiva, ou seja, ela pode entregar serviços de mapa, serviços de geoprocessamento, serviços de dados, relatórios, painéis de controle, entre outros, para cada tipo de usuário. Esse é o grande objetivo da plataforma. E essa plataforma, ela evolui. Ela evolui por quê? Porque o mundo evolui também. Alguns falam, nossa, por que antigamente tinha tablet e as pessoas não davam tanta atenção? Para quem não sabe, o tablet é uma invenção dos anos 90. Né? E o Pocket PC, o que a gente chama hoje de smartphone, ou qualquer outro tipo de dispositivo móvel, também foi inventado nessa época. Então, o que mudou agora? Mudou a disponibilidade dos recursos. Todas as pessoas têm acesso à informação, todas as pessoas têm acesso a dispositivos móveis, desde dispositivos de R$50 a dispositivos de R$2.000, mas todos têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, a plataforma ela tem que chegar e entregar o mapa, entregar a informação geográfica nesses ambientes também. Quer seja ele ambientes com Android, né, como dispositivos como Samsung Galaxy, entre outros. Mac, muitos usuários usam Mac e podem também consumir os dados, né, utilizar os dados provenientes da plataforma em seu Mac. Tá? A plataforma também é acessível para o Windows, tanto em ambiente servidor quanto em ambiente usuário. Tá? E claro, os browsers, ou seja, os navegadores de internet que permitem que a gente tenha acesso à informação. Tá? Vamos para a segunda demonstração, que mostra o cenário de onde a gente tem a informação geográfica, tem uma especialidade, que é a análise geoquímica para exploração, mas que a gente pode estabelecer um contato direto com uma outra parte bem técnica da mineração. Então, eu vou voltar para você, Victor. Tudo bem? Ok. Bem, voltando, pessoal, eu vou continuar aqui no ArcGIS for Desktop e tenho aqui um polígono de amostragem, né? E também algumas amostras de solo, de ouro
e de arsênio. Eu vou ligar aqui para que vocês vejam. Então, onde tiver o símbolo, a maior bolinha, né, da cor azul, é onde tem o maior teor de ouro. Vou demonstrar aqui para vocês. Mas, Vitor, que informação é essa? São furos de sondagem, né, assim, bem próximos à superfície, que são praticamente amostras de solo, não chegou aí muito profundo, que foi levado até o laboratório e feito a análise e tiveram as informações de ouro, de teor de ouro, de arsênio, dispostas aqui no meu database, na minha table, dentro do meu database. Então, eu tenho informações de ouro, de arsênio, de antimônio, que foram levadas para o laboratório após a minha sondagem. Vou demonstrar para vocês aqui também o arsênio, né, a concentração do arsênio, que esses pontos formam linhas, né, linhas que podem ser trabalhadas, estudadas e até planejadas previamente aqui com o nosso ArcGIS for Desktop. A ideia aqui, pessoal, é trabalhar com a questão também de método geoestatístico. Então, para isso, eu iria usar a extensão geoestatístico e o método Krigage. Mas para que isso? Você já não está vendo aqui que eu tenho áreas que são bem representadas, de teores elevados? Sim, eu tenho, mas eu quero transformar essa informação de pontos em um raster. Então, eu estou trabalhando aqui de início com dados discretos e transformarei num dado contínuo. O que é isso? Ele vai preencher os espaços entre os pontos e entre as linhas e me dar uma informação mais completa sobre esses teores mais elevados e menores. Quer fazer alguma pergunta, Deus? Eu estou doido para fazer pergunta aqui. Vamos lá, vou fazer muita pergunta. Vamos lá. Nós temos uma pergunta da... Nossa, deixa eu ver aqui. Nossa, a gente recebeu até agora 40 perguntas. Muito bom. A Mônica, perdão, Mônica, não sei se é Rec ou Rec, mas a Mônica, vamos lá, Rec, ela pergunta sobre você tem alguma ferramenta que trabalhe com dados de sondagem? Essa é a pergunta dela, Vitor. Então, os dados de sondagem, eles podem ser trabalhados tanto aqui na plataforma 2D, né, que é o ArcMap, como também no ArcCine, onde você consegue representar esses furos de sondagem em 3 dimensões e ver a profundidade, o ângulo do furo. Claro que isso também depende de algumas extensões, como a Spatial, a 3D Analyst, para que você consiga representar essa informação de sondagem. Respondi, Deus? Acho que sim, legal. Isso me fez lembrar um projeto que eu participei, que era um projeto de bioestratigrafia e paleoecologia. Pegava os dados de sondagem numa planilha Excel, onde tinha as informações de cada profundidade, onde era coletada a amostra, e aí você tinha a amostra, a profundidade e o par ordenado, que é o x e y, longitude e latitude, respectivamente. Aí a gente fazia a interpolação, você falou sobre Krigage agora. Isso. A gente usou a Krigage para fazer a interpolação e aí a gente via as eras geológicas. Então foi um projeto bem legal. Beleza. É importante lembrar aqui que essa questão do trabalho, esse webinar, ele está focado em usar mais a plataforma para 2D. Mas é interessante que vocês respondam as próximas enquetes, porque a gente tem intuito de trabalhar também com 3D em webinars futuros. Tá ok, gente? E dando continuidade aqui a esse demonstrativo, então estou abrindo aqui a Krigage, né, dentro do meu geoestatístico. Eu já deixei ela pré-configurada. Então, eu tenho aqui meus dados de entrada, que são as amostras de solo. Selecionarei o campo que ele irá fazer a interpolação, que é o ouro em ppb. Vou destinar o local onde ele vai salvar, que é o meu geodatabase de pesquisa mineral. E vou manter as próximas configurações como padrão. Claro que com o tempo, né, com a técnica, com o aprofundamento da pesquisa, você pode estar configurando melhor a sua interpolação, o seu método de Krigage. Mas eu vou manter os dados padrões aqui para rodar bem rápido aqui para a gente. Então, ele vai me apresentar áreas com maior concentração segundo os teores de ouro. Ele está rodando aqui a ferramenta. Já ele vai mostrar isso para a gente. O legal dessa ferramenta, né, Victor, que então ela está interpolando, está
gerando resultados, você consegue interagir. Algumas das ferramentas permitem você fazer esse processo, né? Sim. Enquanto você está executando uma, fazer outra, né? Exatamente. Você tem a opção de colocar essa ferramenta de execução no background ou não, coisa que é recente da nova versão do ArcGIS, né? Antigamente, na versão 9, você não sei se você teria muito essa opção. Hoje você tem a opção de botar ou em background e continuar executando outra ação ou não. Depende do usuário. Aqui ele já me deu um resultado. Eu vou dar um zoom para ver melhor essa informação. Então já me deu aqui mostrando algumas concentrações. No entanto, eu vou mudar aqui a minha rampa de cores para que a gente enxergue melhor essa que eu vou chamar aqui de anomalias, né? As ocorrências de maior teor de ouro. Eu vou botá-las em vermelho e aqui ele já me demonstrou quais são as áreas com maior concentração de ouro. Então, assim, mesmo eu tendo um resultado, eu precisei representá-lo de uma forma que me mostre, eu consiga ver claramente onde está essa maior concentração. Uma coisa interessante é que com essa informação você consegue planejar melhor, até voltando um pouquinho no demonstrativo anterior, ao seu direito minerário, né? Então eu tenho aqui uma informação que me permite desenhar um requerimento do DNPM cada vez mais preciso, diminuindo assim o meu valor de taxa anual por hectare, que dependendo do mineral, no caso o ouro, precisa de uma área muito grande, e isso pode ser um custo considerável para a pesquisa. Vou fazer a mesma coisa agora aqui para o arsênio, e depois comparar o resultado com vocês. Também já deixei pré-configurado, e aqui eu vou só dar um OK. E como o Deilson falou, eu posso estar botando essa execução em background, estar trabalhando com outras coisas, visualizando outras informações, enquanto a ferramenta vai rodando. Mas o intuito aqui é deixar para que vocês vejam como isso funciona, como é o trabalho, como que não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, basta você trabalhar de forma coordenada. Está muito rápido, não consigo fazer pergunta. Vamos lá, Deilson, vamos fazer pergunta então. Tem uma pergunta boa, todas são muito boas, na verdade, mas tem uma aqui legal que é do Francisco Brasil. O Francisco faz um comentário, ele fala: os recursos disponíveis do Target são, no meu entender, uma ferramenta bem prática e com o melhor resultado aplicado à sondagem e exploração. Claro que é uma ferramenta não core do ArcGIS. Eu acho muito legal falar do Target, porque a Geosoft é nossa parceira. Você parceira da ESA, parceira da imagem, então, essa extensão, o Target, ele é utilizado em várias empresas do mundo. Inclusive, se não me engano, há 2 anos, a Geosoft ganhou um prêmio da ESA, né, por ter uma ferramenta bem disseminada na área de mineração. Então, Francisco, o Target, ele não concorre com a extensão Spatial no Screenshot Estatístico. Ele é mais um complemento da plataforma. Porque nesse nível de parceria e também de plataforma, todos os parceiros são bem-vindos para melhorar a plataforma. Exatamente. A ideia do Target para ArcGIS é potencializar o seu resultado, conseguir demonstrar de alguma forma, de forma mais clara, né, o objetivo que você quer. Então, o Target ele tem algumas funcionalidades que se complementam com as funcionalidades do ArcGIS. E eles, trabalhando juntos, a gente consegue realmente demonstrar com maior clareza os resultados das sondagens, ou até mesmo de algumas modelagens em 3D. Mas, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês aqui alterar a rampa. E demonstrar para vocês aqui a resposta do arsênio. Vou desligar aqui só apenas a minha camada de pontos para que vocês vejam a diferença. Vou ligar a de ouro e que vocês percebam, né, eu tenho aqui a camada, a crigagem de arsênio bem concentrada, e a de ouro, percebam que existem pontos mais espalhados de concentração de ouro, ou seja, eles têm uma interatividade, têm um local comum de concentração, porém existem locais que existem maiores concentrações de arsênio e outras com maior concentração de ouro. Vou passar aqui novamente para o Deilson na continuidade do Elo. Não vai passar não. Tem Outra pergunta? Claro. Vamos fazer mais 2 para a gente passar para outra parte. Okay. A primeira pergunta é do Fábio Kundi. Pode ser traçado o perfil do leito? Ele está falando a respeito da tempo que você fez
do perfil de elevação. Sim. Então ele quer saber se pode fazer do leito também. Então, esse perfil do leito é um perfil longitudinal, que é diferente daquele perfil que eu demonstrei na época, que é um perfil transversal. Tá? Você pode até representar assim, um perfil longitudinal utilizando a calha do rio para demonstrar a variação, né, da elevação. Então, sim, com certeza você pode demonstrar o perfil longitudinal. Só para ficar claro que existem diferenças no método que eu apliquei, que é para relevo, do método que é para drenagem. Beleza. Essa era uma pergunta dessa parte. Tá? Vem do Johnny Lima. Eu consigo exportar esses dados e carimbar meu modelo geológico? O que ele chama de carimbar o modelo geológico? Johnny, por favor, mande para a gente o que você entende como carimbar o modelo geológico. A gente já responde para você. Tá bom? Vou passar de volta, tá? Tá ok. Legal, gente. Vamos para outra parte da apresentação. É importante a gente falar bastante sobre a plataforma. Eu achei muito importante o comentário do Francisco Brasil, por falar da Geosoft do Target também, porque são nossos parceiros e é muito bom ter parceiros quando a gente tem uma plataforma, porque eles fazem com que o negócio ele seja privilegiado, porque eles entendem, estão no dia a dia com várias atividades que, como nós, distribuidores e a Esri, podemos não estar naquele momento. Então, por isso que a parceria ela é magnífica nesse cenário de plataforma. E pensando nessa parceria, nós temos várias apps. Essas apps elas são construídas por nós, né, distribuidores, pela Esri e também por parceiros. Essas apps elas formam uma espécie de conteúdo para que várias pessoas tenham acesso à informação geográfica. Você pode contar histórias com mapas através de apps. Você pode criar cenários tridimensionais que são visualizados também no browser com determinadas apps. Você pode ver painéis de controle que o Victor vai mostrar para a gente através também de uma app, que nesse caso é o Operations Dashboard. Então, toda vez que a gente utiliza informação geográfica, a gente tem que lembrar que existe um sistema que traz esse tipo de conteúdo. E a nossa plataforma, ela faz com que esses dados eles sejam pervasivos. Então, o que significa? Significa que o mesmo mapa pode ser compartilhado através de várias aplicações, para várias finalidades e para várias pessoas. Vamos falar um pouco de planejamento e gestão de sondagem, Victor? Acho que é um momento interessante, porque a gente já falou bastante de sondagem e já tivemos algumas participações, então acho que agora é interessante a gente falar sobre isso, tá bom? E logo depois a gente responde aquela questão, porque já recebeu o significado do carimbar, geologicamente, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos demonstrativos, então, qual é o nosso o foco agora? É fazer uma parte mais de gestão e demonstrar o uso integrado do ArcGIS Desktop com o ArcGIS Online. Mostrar essa integração um pouco melhor. Nas primeiras demonstrativas a gente não fez essa integração assim, mais tranquila, mais passo a passo, e agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos demonstrar fazendo isso. Então, aqui eu tenho novamente meus pontos, né, de solo, de ouro, as minhas amostras, eu vou compartilhá-los lá na minha organização ArcGIS Online, para que eu trabalhe com o Operation Dashboard, como o Davis comentou, que são painéis gerenciais que vão me auxiliar na busca do melhor local para exploração, ou até mesmo para mostrar os resultados para o meu gestor, apresentar esses resultados não para a empresa também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso é feito, né? Então, eu tenho aqui que me conectar à minha conta, à minha organização ArcGIS Online. Então, eu vou me logar aqui na minha conta imagem. E a partir daí, a partir de eu me logar na conta, eu consigo fazer isso pelo desktop, eu vou subir essas informações, vou compartilhar essas informações lá na minha
organização ArcGIS Online. Então, aqui eu escolho, então eu tenho aqui, ó, imagem mineração e a camada, o nome da camada que eu atribuo para ser consumida no meu Operation Dashboard. Eu não vou continuar porque aqui é só para mostrar a ideia para vocês e vou voltar aqui para o meu painel gerencial. Que, ó, após eu subir essa informação, eu consigo fazer uma configuração do meu mapa e utilizá-lo de forma representativa para que outras pessoas possam ver e interagir com a minha informação. Né? Eu tenho aqui já uma amostra selecionada, na qual eu consigo ver que amostra é essa. Né? Eu tenho aqui o número do furo, as informações atribuídas a ela, uma referência, um gráfico que me mostra a relação do ouro, que é o que eu estou procurando, com os outros minerais, com os outros metais. Eu tenho aqui essa informação, a legenda do mapa, um gráfico de limite, que eu consigo saber, para eu começar uma exploração, eu tenho que ter acima de 30 mil ppbs, para que eu comece, que viabilize economicamente a minha ação exploratória. Aqui eu tenho uma relação entre ouro e arsênio, então nessa amostra tem uma quantidade de ouro maior que de arsênio, cerca de 73 para 26, 27 aproximadamente, e aqui de ouro para antimônio. Então aqui a relação ouro-antimônio tem muito mais ouro do que antimônio. Só que a minha ideia não dá para eu fazer uma exploração com apenas uma amostra, então eu vou selecionar áreas que vão me dizer até onde eu consigo obter esse meu resultado, de acima de 30 mil. Então, eu vou fazer uma seleção aqui por atributo e vou selecionar aqui algumas amostras. Opa, já viu que até o meu gráfico de limites ele já mudou para verdinho aqui e eu ultrapassei o meu limite de 30 mil. Então, eu tenho, juntando esse conjunto de amostras, eu tenho um teor acima de 55 mil ppbs, que já viabilizaria a minha pesquisa. Vou fazer uma nova seleção para demonstrar para vocês. Posso fazer seleção de várias formas. Eu fiz abrindo um retângulo, mas eu posso fazer um desenho qualquer, né, de seleção. Ele vai me demonstrar aqui novamente, o gráfico é totalmente dinâmico. Tá? E aqui, esse conjunto de amostras já não consegue, não me atende no meu custo-benefício, não viabiliza a minha exploração. Né? Então, o meu gestor ele não possui o ArcGIS for Desktop e ele pode acompanhar em tempo real todos os resultados utilizando esses painéis gerenciais. Essa é a ideia do Operation Dashboard, compartilhar a informação gerencial para mais de uma pessoa, para a gerência, até mesmo para quem está fora do ambiente empresarial, basta apenas conectar com a conta organizacional. Quer fazer uma pergunta, Deus? Eu não, mas tem vários querendo. Vamos lá, a gente está bombando. Uma pergunta do Nélio Rezende. Certo. Ele quer saber se está sendo utilizado uma expressão específica. Se sim, qual? Para essa demonstração, a gente não está, para esse terceiro demonstrativo, nós no segundo. Então, para o segundo demonstrativo, nós utilizamos a extensão geoestatístico análise e o método de krigagem. Claro que existem outros métodos, eu utilizei o de krigagem, porque ele era o que me daria um melhor resultado para o volume de pontos, pela nuvem de pontos que eu tinha. Né? Então, eu fiz uma avaliação prévia do meu dado para escolher qual método geoestatístico seria mais interessante para representar as minhas informações. Já que você falou em método, responde a pergunta do Ronaldo Nunes. Ele está perguntando se esse planejamento de sondagem está sendo feito em função da geoquímica, de solo ou da geologia? Então, acho que um pouco dos dois, né? Então, a gente... as empresas, elas sabem o que vão procurar, nesse caso aqui do ouro, né? Ela tem informações de geologia, de locais que poderiam ter a ocorrência de ouro. E com esses locais supostos, ou que foi analisado através de um mapa geológico, você faz uma programação dessas sondagens, de linhas de sondagem, para que cubra uma área mínima de pesquisa. E após o cobrimento dessa área mínima e com o resultado das análises químicas das sondagens, você consegue avaliar se realmente é viável economicamente ou não a abertura de lavra nesse local. Ok. A última pergunta dessa parte é do Vladimir Ramos. Ele pergunta qual é o grau de interatividade das ferramentas da ESRI com o sistema de banco de dados de sondagem.
Bom, quando você trabalha com banco de dados, acredito eu que você trabalharia com um ArcGIS Server, trabalhando com a linguagem SQL. Eu posso dar uma resposta sobre isso, sim. A gente trabalhou num projeto de análise geoquímica e foi com a Petrobras, inclusive. E lá eles têm vários bancos de dados, né, vários gerenciadores de bancos de dados. E aí tinha SQL Server, tinha Oracle, né? Então, o que foi feito? Nós usamos uma licença que é o ArcGIS for Server, que é o servidor de dados da plataforma, para conectar esses dois bancos, tá? E aí transformar os dados que eram tabulares em dados geográficos, dados de sondagem, inclusive. Né? Então, como ele tem uma característica que toda coleta você tem a profundidade de X e Y, então você consegue espacializar esse dado. E depois de espacializado, você consegue monitorar um curso, monitorar uma determinada área que você faz análise. Então, essa interatividade, Vladimir, ela é de acordo com o seu gerenciador de banco de dados. Tá? Então, a gente está apto a fazer várias conexões. E utilizar também, pode você utilizar essa referência do banco de dados SQL Server, você pode também trabalhar representando aqui no Operation Dashboard. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade à apresentação. Para você, Denis. Obrigado, meu amigo. Agora vamos fazer a outra parte da apresentação, que é interessante a gente interagir com os usuários. Então, vamos para uma enquete. Tá? Nessa enquete, a gente quer saber qual é a área que você trabalha, para a gente conseguir focar as nossas demonstrações e apresentações. Qual é a sua área de interesse na mineração? Meio ambiente, exploração, gestão fundiária, planejamento ou outras? Por favor, votem. Nós já temos 50% dos votos, mais 20 segundos para finalizar. Legal, gente. Vamos finalizar agora a votação e vamos ver qual foi o resultado. Legal. Então, a gente tem muita gente que trabalha em exploração, né? A área de interesse é a exploração. E, em segundo lugar, nós temos meio ambiente. Tá? Então, é bem interessante ver, e vocês também observarem, o nível das pessoas que estão utilizando a inteligência geográfica ou têm interesse em inteligência geográfica. Bem legal. Nossas ofertas. Vocês viram que foram feitas 3 demonstrações muito boas pelo Victor, né? E isso, para a gente, é uma forma de apresentar para o mercado de mineração como a plataforma pode ajudar a resolver vários desafios das áreas. Tá? Então, nós mostramos pesquisa de direito minerário, que é a oferta 1, análise geoquímica para exploração, que é a oferta 2, e planejamento e gestão de sondagem, que é a oferta 3. Por que nós chamamos de oferta? Porque é a utilização da plataforma ArcGIS para a mineração com dados provenientes de instituições como o DNPM relacionado à mineração e a nossa experiência com o trabalho e com os clientes. A ideia é não reinventar a roda, mas fazer com que ela gire. E gire mais rápido e faça com que você tenha sucesso no seu empreendimento. Tá? A gente tem muito mais para mostrar sobre mineração e sobre outras áreas também de interesse dos nossos usuários, e nós faremos isso em setembro, no nosso evento, o Encontro Latino-Americano de Usuários ESRI, ou o que a gente chama de LAUC. Tá? O LAUC ele é um momento muito interessante para que nós possamos compartilhar, aprender e também interagir com vários usuários. Usuários que têm sucesso, têm os mesmos desafios que você e também têm planos para o futuro, para melhorar, para fazer com que a empresa ela consiga utilizar melhor a informação, consiga ter as suas metas batidas e superadas. No LAUC nós temos uma coisa muito importante, que são os nossos usuários.
É por eles que a gente faz esse tipo de trabalho. A plataforma em si está disponível para nossos usuários. E a Esri, como nossa principal parceira, ela traz essa tona com os seus profissionais, que estarão aqui para trocar experiências também. E por falar em profissionais da Esri, parceiros, nós temos também as empresas que entram no Lauq como parceiros e responsáveis por passar essa informação geográfica, os benefícios da utilização da geografia para todos os usuários. Nós teremos esse evento, que será no dia 25 e 26 de setembro, nós teremos ainda uma pré-conferência. A pré-conferência significa uma série de eventos que antecedem os dias do Lauq. Nós teremos 2 dias de treinamento, 23 e 24, de certificação Esri para ArcGIS for Desktop. Nós teremos treinamentos de ArcGIS online nos 2 dias. Então, isso é muito interessante para você que viu essa apresentação do Victor, você aprender a fazer o bom uso do seu ArcGIS online. E um recado muito interessante. Se você tem um ArcGIS for Desktop 10.2, você tem direito a um usuário no ArcGIS online através de uma organização, a organização da sua empresa. Se você quer mais informações sobre isso, fale conosco. Acesse esse link que a gente está colocando para vocês, a gente vai colocar também no e-mail depois, mas o ideal é que vocês vejam essa pré-conference e também os dados relacionados à agenda do evento. A gente vai rodar mais uma enquete agora, tá? Que é uma enquete relacionada ao futuro, né? E o futuro tanto para nossa utilização da ferramenta quanto para a sua utilização também. A gente quer saber qual projeto você gostaria de usar a plataforma ArcGIS para mineração. Além de prover essa informação para que a gente consiga criar mais demonstrações, no Lauq nós daremos foco baseado nessa enquete. Tá? Porque a enquete ela é a forma que nós temos de interagir com você. Então, a partir desses resultados, a gente muda ou ratifica a forma que a gente mostra a tecnologia, tá? A forma que a gente mostra os resultados. Tá? Legal, mais 10 segundos para finalizar, a gente já está com mais de 60% de votação. Legal, vou finalizar a votação agora. Compartilhar com vocês. Então, os usuários gostariam de usar a plataforma para trabalhar com geração de modelos geológicos. Legal, então vamos focar nisso no Lauq para a gente mostrar como fazer isso com a plataforma e também com outras ferramentas que compõem a plataforma. Quem sabe não tenhamos uma apresentação do Target no Lauq. Então, vai ser bem interessante a gente ter esse tipo de relacionamento com todos. Tá? No Lauq nós teremos uma sessão plenária que nós teremos, além do diretor da imagem, diretor-presidente, Enéas Brum, nós teremos o Tim Angelides, que é o diretor internacional da Esri. Teremos a Petrobras mostrando gestão de ativos dentro do seu cenário onshore ou offshore. E teremos o Instituto Pereira Passos, do Rio de Janeiro, mostrando uma iniciativa social, que é o mapa participativo da cidade do Rio de Janeiro. A inclusão social dos estabelecimentos das favelas do Rio de Janeiro. Então é muito legal, a plenária está bem cheia de coisas interessantes para nós vermos. As divisões das trilhas técnicas serão geocêntrica, geoenable e geoembedded. O que significa isso? Pessoas que querem trabalhar com geoprocessamento mais avançado vão até geocentric. Pessoas que querem utilizar a plataforma em ambiente de negócio, como Cognos, SAP Business Objects, ou até em planilhas Excel para fazer a espacialização do dado, vão para essa trilha. E nós temos a última, que é o Embedded, que é para desenvolvedores, ou seja, pessoas que querem interagir com uma API de desenvolvimento, como JavaScript, Flex, Silverlight ou qualquer outra, para criar os seus mapas, criar também as suas aplicações. Tá? Esses são os gestores da aplicação, dessa trilha, Ana Paula, Caio e Roberto Pepato. As trilhas de indústria, nós teremos uma trilha para mineração, então é importante que a gente tenha esses exemplos de utilização das ferramentas. Nós teremos trilha de óleo e gás, agricultura, defesa, elétrica, entre várias trilhas que nós chamamos de trilha de indústrias, porque mostram vários cases, vários resultados do sucesso da utilização da plataforma. Tá?
Ao final, nós teremos uma entrega de prêmios para empresas de toda a América Latina, né, que fizeram a diferença utilizando o sistema de informação geográfica, que fizeram a diferença utilizando a plataforma ArcGIS. Tá? Nossos patrocinadores estarão disponíveis também para compor o time que leva a mensagem de inteligência geográfica para todo mundo. Tá? Então, nós teremos muitas pessoas boas lá para nós conversarmos. Tá? O que a gente gostaria que vocês fizessem agora? Quem não está ainda cadastrado para fazer parte desse evento, que acontecerá no dia 25 e 26 de setembro em Campinas, por favor, entre no nosso site ou entre no site da ESG, nesse link que vocês estão vendo, e faça a sua inscrição. Caros, muito bom ter a participação de vocês. Só para vocês terem ideia, nós tivemos até agora 210 pessoas participando. É muito interessante quando a gente vê essa interação do usuário e vê também que o nosso esforço de levar a mensagem da inteligência geográfica para cada indústria está valendo a pena. Só vale a pena quando a gente consegue fazer pessoas serem beneficiadas pelo nosso esforço. A tecnologia não é fim para ninguém, mas o desejo de melhorar a vida das pessoas, de construir um mundo melhor, esse sim é uma parte da nossa responsabilidade, tá? Como empresa e como pessoa também. Carlos, muito obrigado. Por favor, respondam a pesquisa de satisfação. A gente agradece bastante a participação e nós colocaremos tanto os dados das demonstrações quanto esse webinar no nosso canal no YouTube e mandaremos e-mails para todos. Muito obrigado, tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, Victor. Obrigado, gente, e respondam aí o survey. Grande abraço, gente. Muito obrigado.